Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu imagino que não deve estar fácil a vida de quem está na porta dos quartéis aí, vendo acontecer um monte de coisa, como por exemplo Eduardo Bolsonaro no Catar, Silas Malafaia também curtindo numa boa no resort. Aqui não tem nada a ver com a vida particular de cada um. O problema é que estes que eu acabei de citar ficam inflamando a militância e vão curtir a vida numa boa. E nós tivemos recentemente uma entrevista aí do vice-presidente Hamilton Mourão, senador eleito pelo estado do Rio Grande do Sul, meio que jogando uma água no chope, né, destes apoiadores que esperam aí alguma coisa para evitar que Lula tome posse no dia 1º de janeiro. Hamilton Mourão, que vale lembrar, é do Partido Republicanos, partido este que já disse que não fará oposição ao governo Lula, que será um partido independente, mantendo um diálogo para ajudar naquilo que for possível, mas Mourão faz esse aceno duplo, aceno aos bolsonaristas em um dado momento, depois dá uma recuada, que foi o que aconteceu nessa entrevista. Eu quero trazer detalhes, que tem coisa importante para a gente refletir, só que antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal e não está inscrito ainda, se puder, nos ajude. Estamos quase chegando em 100 mil inscritos e a sua inscrição pode fazer diferença, assim como o seu likezinho aí, o seu dislike se não gostar do vídeo, o seu comentário aqui embaixo e, claro, compartilhamento em grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, tudo isso é fundamental para o nosso trabalho chegar mais longe. Bom, pessoal, que é o seguinte então, eu peguei alguns trechos da entrevista e para começar a desanimar os bolsonaristas mais radicais, Mourão disse o seguinte: está chegada a hora de as pessoas compreenderem que ele, Lula, foi eleito e agora tem que governar. Simples assim. Então isso aqui, de uma maneira, né, sem dizer com todas as letras, Mourão reconhece o resultado das urnas. Do tipo, olha, tem que compreender que ele venceu, pronto, acabou, tem que governar. Né? Não é tão difícil compreender, e quem não gostar, quem quiser criticar, critica, quem quiser elogiar, elogia. Isso faz parte da democracia. Sobre uma possível intervenção militar, conforme é defendido por parte dos militantes bolsonaristas, Mourão descartou essa possibilidade aqui, né? Outra coisa que vai desagradar essa ala mais radical. Disse ele: importante que as pessoas compreendam que não temos liberdade de manobra para uma ação fora do que prevê a Constituição. Isso redundaria em sanções contra o nosso país e, consequentemente, traria uma situação muito mais difícil para a população. Outra coisa que não é tão difícil de entender, mas para quem está fanático, para quem está praticamente cego, acha que é simples. Vai lá, pede para as Forças Armadas fazerem alguma coisa. Eu acabei de ver um vídeo aqui de uma turma na porta lá, né, do Palácio da Alvorada lá e tal, né, fazendo um protesto, Forças Armadas, salvem o Brasil. Que jeito? Tá achando que aí elas fazem algo, pronto, aí Bolsonaro continua na presidência e acham que a vida vai seguir normal? Não vai. Né? Além de vários problemas, a comunidade internacional, né, já reconheceu a vitória de Lula e qualquer delírio golpista traria seríssimas consequências para o Brasil e para o povo. E ele ainda disse mais, disse que esse protesto é tardio e disse que as manifestações deveriam ter acontecido quando Lula teve seus direitos políticos reestabelecidos. Só que aqui tem um ponto importante para a gente entender. O Cássio Nunes, né, o primeiro-ministro do STF que foi indicado pelo Bolsonaro, foi fundamental na vitória de Lula lá no STF. Né, e a partir dali, do voto dele, considerando Sérgio Moro suspeito e tudo mais, é que Lula, pouco tempo depois, teve a vitória e os seus direitos políticos devolvidos. E aí, naquele momento, muitos bolsonaristas achavam que o Lula seria cachorro morto, que ele seria o adversário mais fácil de ser batido. O que eu até tendo a concordar num ponto. Porque, vamos pegar aqui se fosse, por exemplo, Bolsonaro contra Ciro Gomes no segundo turno. O resultado a favor de Ciro, na minha opinião, seria muito maior do que a que Lula obteve. Lula ficou aí 2 pontos, vamos arredondar aqui, né, à frente de Bolsonaro. Foi 50,9 contra 49,1, dá 1,8. Eu acho que Ciro teria uma vantagem muito maior, porque muita gente votou no Bolsonaro tapando o nariz, com muita contrariedade, né, num voto simplesmente porque do outro lado era Lula. Né? E por pouco o Bolsonaro não vence. Eu até acho que tivemos 3 episódios que foram cruciais para a vitória de Lula, que foi o episódio com Roberto Jefferson e Carla Zambelli, que colocou medo de muita gente que ia votar em branco, nulo, ou que nem ia votar, mas ali ficou com muito medo,
né, desse bolsonarismo mais radical e decidiu votar no Lula. E teve o episódio do Paulo Guedes falando sobre a questão do salário mínimo. Isso aí também pegou muito mal para a campanha de Bolsonaro, em especial no eleitor, né, de classe mais baixa, o eleitor mais pobre, que também, né, já tinha ali uma tendência aí com o Lula, mas ainda assim Bolsonaro teve uma votação importante nesse segmento, mas aí isso pegou muito mal e acabou ajudando o ex-presidente a se eleger novamente presidente da República. Se fosse Ciro Gomes, o Ciro teria os votos dados a Lula e muita gente que votou no Bolsonaro só, né, num voto de protesto ao Lula não teria por que votar no Bolsonaro. Eu conheço muita gente, né, que votaria no Ciro tranquilamente e não no Bolsonaro, né, no eventual segundo turno aqui entre os dois. E aí eles arriscaram e acabou que deu Lula e Bolsonaro e a gente já sabe qual foi o resultado. Vai falar aqui agora sobre a faixa presidencial e disse, pelo que eu sei, o presidente não irá passar a faixa e também não irá renunciar. Isso aqui foi uma especulação que surgiu recentemente. Consequentemente, alguém colocará a faixa em uma almofada e entregará ao novo presidente após ele subir a rampa, afirmou Mourão. A equipe de transição, ali a Janja, que está cuidando, né, dessa da festa de posse, detalhe agora, ela andou reclamando, né, porque vai ter que dividir os custos da festa de posse, vai ter lá um monte de artista entre os partidos aliados. É realmente inacreditável. Vão gastar um dinheirão nessa festa de posse. Eu até brinquei no meu Twitter, né? Coitado do PT, tá apertado, vai ter que dividir essas despesas entre os partidos. E estão também discutindo uma vaquinha, fazer uma vaquinha para muita gente colaborar. Olha, você vai animar participar dessa vaquinha para a festa de posse do Lula? É realmente cada coisa. Mas sobre a faixa presidencial, que é uma coisa séria, eu lamento que seja assim como tudo indica que será, né? Nem Bolsonaro passa a faixa, nem Mourão como vice aceita pegar e passar, né? Porque ambos, se fizessem isso, seriam criticados pela ala que pode, talvez, né, ser útil a algum deles no futuro. Então, lamento que assim seja, porque seria um gesto simbólico. Ah, mas é só um protocolo? Sim, é só um protocolo, mas seria um gesto simbólico para tentar acalmar os ânimos neste momento em que o país precisa de dar uma pacificada. Quem me acompanha no canal sabe que eu não sou petista, não sou lulista, sou muito crítico ao PT e ao Lula aqui, mas olha, a gente tem que ter assim, deixa o cara assumir, vamos cobrar. Já pode até cobrar antes, porque na prática é como se o Lula já tivesse até assumido. Tá todo mundo muito atento à equipe de transição, aos movimentos, ao que ele fala, e o silêncio de Bolsonaro acaba colaborando para que Lula tenha um destaque maior do que normalmente um presidente eleito tem nesse período de transição. Mas aí o silêncio de Bolsonaro, né, acaba ajudando o ex-presidente e presidente eleito Lula. Então faz parte do jogo você elogiar, criticar, ser oposição, ser situação, ter uma postura independente. O que não dá é para ficar nesse ódio eterno. E eu até acho, e repito isso aqui no canal, que o Lula em si, mesmo ele, não tendo muitas falas recentemente, né, de acirramento dos ânimos, teve na campanha. Ah, teve sim, eu falei disso aqui na época. Mas da vitória para cá ele tem tentado trazer um discurso que será o presidente de todos, tá certo, tem que ser mesmo. Esse foi um dos erros de Bolsonaro, que é de tentar ser presidente só para os seus apoiadores mais fanáticos. Então Lula, de segundo turno para cá, tem tido uma postura, né, de ele, enquanto presidente eleito, tentar dar uma pacificada. Mas a gente sabe que o ódio que muitos nutrem por ele é gigantesco. E qualquer gesto de Bolsonaro ou de Mourão para dar uma pacificada, eu acho que cairia bem, né, ao país neste momento. Mas eles não estão muito preocupados com isso. A maior preocupação deles é o quê? De manter alguma mobilização que, insisto, pode, né, ser útil no futuro. E aí aqui eu trago um ponto para fechar. Né, o Mourão acha que Bolsonaro saiu forte das eleições deste ano e que tem condições de assumir o papel de líder de uma oposição responsável. Afirmou ainda que acredita que em 2026 Bolsonaro poderá vencer a eleição presidencial. Detalhe, isso se ele, Bolsonaro, estiver elegível e não estiver preso. É isso que está em jogo, na minha opinião, porque essa turma que está na porta dos quartéis são uns gatos pingados, diga-se de passagem, né, comparado com as mobilizações que eles já fizeram no passado, o que se tem hoje é muito pequeno. Mas já serve para mostrar para setores aí que podem, né, incriminar Bolsonaro, do tipo, olha, não mexe com Bolsonaro porque tem uma turma que está disposta a radicalizar. E aí é do tipo assim, se eu for preso, né, esse país pode incendiar. Então é mais ou menos isso o que está em jogo nesse momento, enquanto alguns iludidos acham que estão lutando pelo país, quando na verdade estão sendo utilizados, né, por Bolsonaro para evitar a cadeia, evitar a prisão e manter os seus direitos políticos. E aí, se ele tiver esses direitos em 2026,
pode ser que ele se torne lá um candidato competitivo, a depender de como Lula conduzirá o país pelos próximos 4 anos. E aí eu já falei muito sobre isso em outros vídeos, não vou me estender aqui nesse, mas fica o convite para que quem não conhece o nosso trabalho aqui, dê uma visitada no canal e acompanhe aí que a gente está aqui trazendo sempre reflexões, né, na intenção de ajudar na construção de um país melhor. Então é isso, pessoal, eu fico por aqui, quem puder, bora compartilhar esse vídeo, tudo isso é muito importante para que a gente chegue mais longe e chegue em mais pessoas. Valeu, até mais!